Vamos lá. Uma vez o senhor me disse que quando o senhor veio pra cá, a sua esposa fez lá aquela comida do Nordeste lá, como que é o nome? Que vocês vieram comendo até aqui, tipo uma carne seca, eu esqueci o Não, nome. foi minha mãe que fez. Foi sua mãe? Foi minha mãe que fez. Fez o quê? Como que era o nome daquilo lá? Quando eu vim para cá, né, para o Rio de Janeiro, a, a minha mãe, ela preparou um frito, né, mais conhecido como frito, né, nordestino. Devido às dificuldades que, claro, a gente normalmente vem, financeira, e a outra dificuldade é que a gente sabe que nas estradas, né, o ônibus eles param em diversas estações para você comprar algum alimento, alguma coisa, né? E devido a gente vir com pouco dinheiro, aquela coisa toda, o nordestino ele sempre dá uma elaborada, né, no cardápio para que ele não tenha que gastar aquilo que já é muito pouco, né? Então ela preparou aquele frito, né, de frango, a carne de porco, com farinha, aquela coisa toda, farinha do Nordeste. E daí eu vim, foram 3 dias de viagem, né, de ônibus até aqui o Rio de Janeiro. Da época eu estava em Teresina, no Piauí, vim de Manaus a Teresina, e de Teresina eu vim para cá de ônibus, né? Minha mãe na época estava residindo em Manaus, ou aliás, em Teresina. Então, eu vim para cá, né, com esse frito, e graças a Deus ele deu até aqui na rodoviária Novo Rio, né? Aonde acabou, ali eu fiz um lanche, enfim, aí me desloquei ao meu destino. Mas o senhor veio sozinho ou já veio com a sua esposa pra cá? Não, quando eu vim para cá eu tinha 19 para 20 anos, vim só, né? E com aquela mentalidade, né, como sou pastor, né? Na época eu era uma pessoa só mesmo, um obreiro, né? Eu me desloquei para cá com uma missão única, né? De pregar, evangelizar, enfim, a fazer o que hoje eu faço, né? Ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas dentro do conhecimento que eu adquiri ao longo de um tempo de estudo, né? Ajudar pessoas a superar as suas limitações, né? Acredito que a minha visão é que todos nós temos essa capacidade já natural de poder fazer isso. Só precisamos muitas das vezes de uma mentoria para que isso se desenvolva de uma maneira mais saudável. E quando o senhor chegou daqui lá do Nordeste, lá de Teresina, né? O senhor tinha 19 anos, falou, né? 16? 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Iniciando a vida adulta já. Isso. E como que foi o seu início aqui? Como que o senhor construiu a vida? Quais foram as dificuldades? Em que o senhor trabalhou? Quais foram as suas oportunidades? Quem te ajudou? O que o Rio de Janeiro foi pro senhor, pastor? Assim, uma pessoa que veio lá do norte, veio ganhar vida aqui no Rio de Janeiro. O que foi o pastor antes de vir de lá e o que foi o pastor aqui? O que o Rio de Janeiro te tornou? Pois acredito que como todas as pessoas, né, que saem, se deslocam das suas cidades para outros lugares ou migram, né, todos nós temos um pensamento, né? E eu vim com um pensamento claro, que eu seria bem recebido no local onde eu estava destinado a ir, mas infelizmente não foi assim, né? Então, com a ajuda de uma pessoa que eu conheci, eu vim morar aqui na favela, né, da Babilônia. E, claro, me deparei com a realidade que não fazia parte do meu pensamento, né? Eu antes pensava que eu ia ficar num local onde eu teria tempo para poder, de repente, procurar um emprego, enfim, fazer as coisas com mais calma, né? Mas me deparei com uma resposta um pouco negativa e não pude ficar nesse local e conheci uma pessoa e foi quando eu vim morar aqui na favela da Babilônia.
Na época que eu cheguei aqui, o ambiente era bem hostil, né? Bem hostil, com situações que eu nunca tinha como morador do Nordeste, há 25 anos atrás, né? Nós não víamos lá o que eu me deparei aqui quando eu cheguei, né? Mas, enfim, eu tive um entendimento que eu estava sobre o controle de Deus, né? E que aquela situação era uma situação que eu conseguiria, né? Muito bem vencer, até porque se eu não conseguisse, não estaria naquele momento aqui na favela da Babilônia. Então eu tive que, como é que se diz, refazer tudo aquilo que eu estava planejando, né? Agora de uma maneira mais rápida, né? Porque havia uma necessidade de eu ter um trabalho, de eu ter uma renda, de eu ter de uma forma como me manter, né? E o único trabalho dentro da favela para uma pessoa que migra de um outro lugar são dois trabalhos, né? Ou ela migra, né, para uma situação que não vai levar ela a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário, pode perder até a própria vida, ou ela migra para o trabalho braçal, né? Então eu tive que viver do trabalho braçal, né? Carregando material de construção para as construções aqui das casas, aqui na favela da Babilônia. E daí eu me deparei com essa situação. Eu tive que trabalhar muito, né? Eu lembro que eu nunca tinha lidado com esse tipo de trabalho, digamos assim, diferente, né? Porque aqui nós sabemos que são muitas escadas. O trabalho pesado a gente já é acostumado, mas de uma outra forma, como é aqui, eu nunca tinha encarado, né? Você pegar uma latra e meia de areia, de pedra, carregar tijolos dentro de saco e subir escadas é bem diferente do que você trabalhar num local onde é plano, linha reta, enfim. Então eu me deparei com essa realidade, mas enfim, encarei esse desafio de uma maneira bem tranquila e sabendo que Deus estava no controle e sempre teve de tudo, né? E aí foi o meu início aqui na favela da Babilônia. Entendi. E uma coisa que me é curioso foi onde que o senhor encontrou a sua esposa? Foi aqui na favela da Babilônia ou foi em algum outro lugar? Não, minha esposa ela é moradora daqui, né? Encontrei minha esposa aqui na favela da Babilônia. Na época ela tinha 17 para 18 anos, né? E o senhor? E eu tinha, acho que, acredito, 21 anos já. 21 21 anos. para 22 anos. E nós já nos conhecíamos, né? Éramos amigos, né? Ou colegas, enfim. E daí, com o passar do tempo, foram iniciando aquelas conversas, né? Que sempre tem que ter com os pais, enfim, tudo. Mas eu não tinha muita, digamos assim, pensamento, nunca tive um pensamento de namorar muito tempo, essas coisas todas, né? Sempre gostei muito de desafios e sempre gostei muito digamos assim, de ser objetivo, né? Então já propus a ela um casamento, conversei com o pai, com a mãe e namoramos pouco tempo, namoramos e noivamos e casamos dentro de um ano, né? Sempre construindo tudo do zero, do nada, né? E ela acreditou e hoje nós estamos aí com essa estrutura que nós temos, né? Temos 3 filhos, David, Nathan e Eliseu, um campeão europeu, ou melhor, bicampeão europeu no jiu-jitsu, e aí é isso, né? Perfeito. Hoje o senhor é um homem casado que tem 3 filhos, ah, tem, é um homem que trabalha na obra de Deus, tem seus negócios. Uma pergunta que me interessa é, tipo, o que mudou depois de o senhor se casar e ter sua família? Tipo, qual que foi a responsabilidade que caiu sobre os seus ombros a partir do momento que você soube que você ia ser pai, que você tirou talvez a sua esposa da casa dos pais dela, como que isso, como que isso mudou na tua vida como homem em si e o que que
qual que foi a mudança basicamente que teve depois desses acontecimentos? Assim, né? Os meus pais, né, por ser nordestino, eles, eles eram pessoas que não tinham muitos estudos, né? Eles sempre trabalharam nos aconselharam, nos educaram sempre dentro de princípios, né? Princípios que eles herdaram e então esses princípios eles foram nos ensinando, né? E um dos princípios que meu pai sempre me ensinou foi que eu, quando eu tivesse uma esposa, eu teria que ter muita responsabilidade, né? Que eu teria que ter muito cuidado e saber que ao tirar uma filha de dentro da casa dos pais dela, eu teria que arcar, né, com as despesas e proporcionar para ela não só o que ela tinha, mas algo melhor do que ela tinha dentro da casa dela. Se eu não tivesse essa capacidade, eu não estava habilitado, né, a ter uma família. Então foi dentro desse pensamento que eu fui formado e criado, e dentro disso eu idealizei a minha família, né? E lutei e luto, né, para que isso seja mantido, né? Quando eu casei, não tinha digamos assim, muitas muitos privilégios, mas a minha esposa ela teve, com certeza, sempre teve mais do que ela tinha dentro da casa dos pais dela. Foi assim que eu fui aconselhado por meu pai e foi assim que eu levo a minha vida, né? E então, quando ela me deu a notícia, né, que estava grávida, aquela coisa toda, eu fiquei muito feliz e claro, né? Eu sempre eu sempre tenho o meu lado, digamos assim, espiritual com Deus. Então claro, conversei com Deus que eu queria o meu primeiro filho homem, né? E fui ali nas minhas conversas e acredito que Deus levou bem a sério, né, o que eu estava pedindo, que não me deu só um filho homem, me deu 3 filhos homens, né? E é um privilégio, né? Fiquei muito feliz com a primeira notícia da gestação da minha esposa, como fiquei feliz com a segunda e a terceira, né? Que é o Natan e o Eliseu. E aí é isso, né, Vitória? Tem uma passagem na Bíblia que fala mais ou menos assim, que conhecereis a árvore pelos seus frutos, não é? E eu acredito que todo mundo aqui no morro aqui deve conhecer, nossa, David, o Eliseu, o Natan, e todo mundo sabe que eles são filho do pastor. Até mesmo se eu disse uma vez que se o Eliseu se perder em algum lugar, já sabe que ele é filho, já sabe onde achar é o pai, né? Mas assim, se daqui a 10 anos, digamos, os seus filhos estivessem vendo esse vídeo hoje, qual sentimento o senhor gostaria de estar passando para eles, assim, no sentido de que, nossa, o sentimento em relação a eles, que você sente orgulho, qual sentimento você gostaria de passar para eles caso eles vejam, digamos, esse vídeo daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, não sei, né? Não sei, eu acho que é tanta coisa que eu gostaria que eles vissem, né? Que eles ouvissem, né? Mas assim, a Bíblia ela sempre nos ensina, né? Nos instrui que nós devemos cuidar da nossa família, cuidar da nossa esposa, né? E cuidar dos nossos filhos, né? E eu tenho pela minha família um amor gigante, né? Eu acho que eu não saberia nem descrever, né, o tanto desse amor. E não é um amor, digamos assim, só sentimento, né? Mas é um amor moldado no amor que Deus também nos pede, né? Que nós sejamos semelhante ou busquemos uma semelhança com Ele. É um amor dentro de uma justiça, né? Um pai que cobra, um pai que instrui, um pai que ensina, um pai que orienta, um pai que está ali o tempo todo ensinando para eles que eles têm que buscar, né, digamos assim, os sonhos, os objetivos deles. E assim, hoje eu acho que faria eu faria muito mais do que eu já fiz pelos meus filhos, porque eles
para mim, eles são aquilo que a Bíblia diz, né? Eles são algo assim dados por Deus para nós cuidarmos, né? Então assim, eu não tenho como, né, descrever o amor que eu sinto pelos meus filhos, porque eu acredito que isso é maior do que eu mesmo, né? Acho que é algo tão grande que eu às vezes tenho uma dificuldade de controlar esse amor, né? E me torno às vezes até uma pessoa um pouco preocupada excessivamente com tudo, né? Eu me preocupo com absolutamente tudo. Se eu pudesse, eu eu saberia até o que eles pensam, né, para que eu pudesse aconselhá-los mais ainda. Mas infelizmente não posso. Mas eu tenho esse amor gigantesco. E se daqui a 10 anos Deus já tiver me levado, eu quero que os meus filhos entendam que eles são muito, muito amados, né? Muito amados, muito, muito amados, além do que a minha compreensão, do que a própria compreensão deles possam dar para eles, né? E eu gostaria de fazer muito mais do que eu já faço. E infelizmente, claro, estou em busca disso. Mas aquilo que eu não posso fazer, estou pedindo para Deus fazer. Isso é claro. Então o senhor é orgulhoso, tem orgulho dos seus filhos, então. Sim, tenho muito orgulho dos meus filhos. Meus filhos são algo que me deixa assim encantados, né? Sim, sim. Porque eles têm uma cobrança muito rígida, né? E eles muitas das vezes eles têm o comportamento, né, dessas cobranças, digamos assim, de uma maneira positiva dentro do contexto de respeito, né? Eles me respeitam muito, por mais que eu cobre, seja muito incisivo nas minhas cobranças, eles são muito respeitadores, né? Referente a isso. Em nenhum momento eles ultrapassam, né? Esse perímetro, né? Dessa autoridade que Deus me deu sobre eles, né? Como pai. Eles sempre me respeitam muito e isso para mim é uma das coisas que eu mais admiro nos meus filhos. Independentemente de qualquer coisa, eles sempre estão me respeitando. E claro, né, estou aprendendo muito com eles, né, e dando para eles, né, a oportunidade sempre deles, até mesmo, né, contestar algum ponto de vista que eu tenha que esteja equivocado, né, coisas que fazem parte do que eu tenho aprendido, né, e aí é isso. Tá. Uma das últimas perguntas aqui o senhor me falou uma vez uma coisa que pareceu com um filme chamado A Lista de Schindler. No final do filme fala assim, depois que o cara salva vários judeus, né? Aí ele chora e se arrepende. Nossa, eu poderia ter vendido esse carro e eu salvaria 3 pessoas. Poderia ter vendido esse anel e eu salvaria 2 pessoas. E ele chora visto que ele poderia ter salvado mais na cabeça dele. E ele passa alguns segundos chorando e do nada aparece umas 500 pessoas que ele salvou. E pra, pra acolher ele, né? E dão um anel pra ele. E nesse anel eles colocam um dizer que é assim, uma frase que é bem comum para eles. Eles falam assim: aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro. E uma vez esse homem falou que um dos seus propósitos era tipo salvar a vida de uma criança, correto? Eu queria que o senhor me, me falasse um pouco sobre como que o senhor teve esse propósito de salvar a vida de uma criança, porque acredito que o Instituto
ele veio a partir desse desejo, correto? De salvar a vida de uma criança. E como que o senhor teve esse desejo e tipo, de onde que veio esse propósito e o que o senhor fez até o momento para para consolidar, para digamos, para fazer acontecer isso que o senhor, esse seu propósito. Sim, na verdade nada é fácil, né? Nada é fácil. E principalmente quando você quer fazer o bem, né? Eu acho que fazer o bem é tão complexo devido hoje às pessoas, né? Até mesmo a pessoa da comunidade, ela tá, e isso é normal, né? Está um pouco desacreditada, né? Em várias promessas, né? Que surgem, principalmente em lugares como a favela, que as pessoas às vezes estão em situação de vulnerabilidade social. E quando eu falei que não queremos salvar o mundo, na verdade a frase é: não queremos mudar o mundo, queremos só mudar a vida de uma criança. Essa frase é uma frase que surgiu no momento que eu estava assim bem ansioso, né? Querendo fazer muita coisa e tudo. E acredito que Deus colocou isso no meu coração, né? Que eu não precisaria salvar o mundo, né? Mas sim salvar somente uma criança, né? O mundo de uma criança, ou mudar o mundo de uma criança. E eu fiquei meio que sem entender, né? Mas com o decorrer das horas eu fui entender que, na verdade, a mudar o mundo de uma criança, ela muda muita coisa, né? Porque quando você muda o mundo, né, de uma criança, você muda também, né, o mundo daquela família. E aquela família, ela muda o mundo ou a visão das pessoas que moram ao redor daquela família. E a partir daquelas mudanças, né, que os outros vão vendo, através daquela primeira criança, elas vão procurar saber, né, aonde essa criança ela tem alcançado essa mudança e procurar mudar também a vida dela para uma coisa melhor. Então, assim, muitas das vezes a gente fica muito preocupado em querer mudar, né, grandes multidões, e esquecendo que nós podemos fazer um pouquinho de cada vez e esse pouquinho ele se tornar algo enorme. E o Instituto ele tem esse objetivo, né, de mudar o mundo de uma criança para que essa criança mude o mundo da sua família e essa família mude o mundo das famílias que moram ao redor dela. E assim a gente vai alcançando, né, vidas, mudando a sua mentalidade de, assim, digamos assim, que muitas das vezes as pessoas têm de que elas não são capazes, né, de alcançar determinados objetivos por fato delas morarem em uma favela. Muito pelo contrário, qualquer ser humano ele é capaz de alcançar qualquer patamar que ele quiser, a partir do momento que ele se predisponha a aprender e a desenvolver suas habilidades. Perfeito. E uma última mensagem antes de terminar o vídeo. E uma pessoa que gostou do projeto e quer conhecer o projeto, onde que fica, quais atividades tem aqui, se ela pode vir, se está liberado ao público, qual seria essa última mensagem para convidar ela? Então, o nosso projeto ele fica na Ladeira Ari Barroso, né? Na favela da Babilônia, na rua Boa Vista, número 10, próximo à Associação de Moradores da Babilônia. Então, assim, nós aqui temos nós temos a parte de esporte, a aula de jiu-jitsu, né, que envolve a parte também de judô, e temos a parte também da aula de TI, né, que é uma aula, um curso que nós estamos também desenvolvendo. E para o ano vamos ter novas mudanças aqui no projeto, atendendo aí
o pedido de algumas mães, né? E nós estamos aqui há 5 anos. Nossa sede ela é própria, né? Graças a Deus, nós temos uma sede própria. E claro, né? Você que quer ajudar, que quer apoiar uma instituição séria que está fazendo um trabalho significativo dentro de uma favela, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, enfim. Tem várias aí situações que você pode estar nos apoiando, que eu vou agradecer muito. Certo? Obrigado por tudo.